Então, oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Valoriza. Hoje a gente está aqui num formato um pouco diferente, né? Porque a nossa convidada mora no Rio de Janeiro, então a gente resolveu fazer desse modo remoto para a gente conseguir conversar um pouco com a nossa convidada de hoje. E falando um pouco mais dela, ela se chama Luciana Figueiras, é advogada, cientista política, especialista em gestão executiva de meio ambiente pela COP da FRJ, e ela também é diretora de Relações Institucionais e Governamentais do Instituto Nacional de Reciclagem, e ainda tem mais uma coisa, hein, gente? Ela é presidente do Instituto Agenda Urbana Brasil. Fala um pouquinho de você aí, Lu, pra gente. Gente, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou super fã do trabalho de vocês sabem disso, e ter esse espaço aqui para falar da reciclagem, para falar de tudo que a gente pode fazer de bem para o meio ambiente através da reciclagem, é uma honra. Então, eu espero estar à altura do programa de vocês, contribuir aí com informações e conteúdos para a gente seguir fazendo bem para o meio ambiente. Show. Bom, para começar, a gente gostaria que você contasse um pouquinho sobre você. Como que foi essa junção, né, do direito com a área ambiental e como que você começou a trabalhar nessa frente aí dos resíduos? Como que você ingressou nesse mundo? Bem, eu estou nesse mundo, eu acho que do meio ambiente desde que eu nasci, né? Tem um particular sobre a minha pessoa, que eu nasci no dia 5 de junho, que é o dia do meio ambiente, então eu acho que eu já nasci e falou assim, vamos embora lá, garota, se liga que você nasceu para agitar essa área. Então, eu me identifico muito como uma missão maior do que uma profissão. Então, assim, durante muito tempo foi muito difícil, né, prosseguir com o trabalho na área ambiental, porque era uma área que não era valorizada dentro do segmento do meio ambiente, dentro da área aplicada à política, à parte de advocacia, à parte de consultoria. Então, foram muitos anos de trabalho em que não havia reconhecimento, nem feedback financeiro, né? Eu realmente trabalhei durante muito tempo sem contraprestação, sem recurso, mas eu nunca desisti, né? E comecei com a área política ambiental aqui no estado do Rio de Janeiro, auxiliando na CPI da crise hídrica. Depois, indo morar em Brasília, eu trabalhei no consórcio público Brasília-Goiás Resíduos Sólidos e Águas Pluviais, trabalhei no gabinete de um deputado federal, fazendo a redação do projeto de lei da normatização da água de reuso. Depois eu fui para a Conatrec, Confederação Nacional da Reciclagem, quando recebi o convite para ir para o Inesfa e abraçar essa jornada específica no tocante à reciclagem, que é uma jornada que a gente vê que, ainda bem, é uma jornada sem volta, né? Porque cada dia mais a indústria extrativista, ou seja, aquela que vai no recurso natural, ela está cada vez mais espremida dentro do contexto da escassez dos recursos naturais. Então, a reciclagem virou uma necessidade até para evitar apagões na indústria, né? E a gente tem que incentivar cada vez mais, porque com isso a gente economiza os recursos naturais, a gente evita gases de tipo efeito estufa, e só tem melhorias para o meio ambiente. Parabéns pela sua carreira. Agora, começando a entrar um pouquinho, né, no âmbito da reciclagem, eu queria saber de você, né? Quem hoje você acha que são os principais atores da cadeia da reciclagem no Brasil? A gente sabe que existem algumas principais pontas, como, por exemplo, os catadores, cooperativas, os sucateiros e os próprios recicladores. Então, quem são esses atores e qual o papel deles na cadeia da reciclagem? Essa pergunta é maravilhosa, eu agradeço você a oportunidade de falar sobre isso, porque os principais atores somos todos, né? É como se fosse um grande elo, é uma grande cadeia virtuosa, que começa com o trabalho dos especiais catadores, né? Que começam lá na ponta, fazendo aquela retirada daquele resíduo da natureza e entregando para o próximo elo, que a gente chama do beneficiamento da transformação, que é o elo também super importante, que viabiliza que aquele resíduo catado ele se transforme num insumo que vá ser entregue à indústria, na substituição do recurso natural. Então, assim, todos somos importantes dentro dessa cadeia, porque sem essa cadeia, sem esses elos, a jornada fica interrompida. Eu costumo brincar que o resíduo catado não chega na indústria. A indústria precisa do insumo reciclado e a cadeia da transformação viabiliza esse link, viabiliza esse match.
da catação com a indústria. Então, somos todos especiais, somos todos importantes e necessários para que a reciclagem aconteça no Brasil e no mundo. Então, assim, quando me perguntam sobre quem é mais importante, todos somos importantes e todos temos que caminhar unidos, né? Porque a indústria precisa da reciclagem. Cada vez mais é o que eu estava falando antes, né? Os recursos naturais estão escassos, né? A conta não fecha. Chega no meio do ano, a gente entra no cheque especial dos recursos naturais, né? Então, o quanto a gente consome, o recurso, a natureza não tem tempo de se organizar e nos entregar na mesma proporção do nosso consumo. Então, a reciclagem ela é vital para que a gente faça essa recomposição e dê tempo para que a capacidade de resiliência da natureza possa acontecer. Então, somos todos importantes, desde dos heróis da catação até o elo da transformação e beneficiamento e a própria indústria, que se vale do insumo reciclado, né? E cada vez menos se vale do recurso natural. Sim, verdade. Bom, agora falando das pessoas, né? O que as pessoas podem fazer no dia a dia para contribuir com a cadeia da reciclagem e, consequentemente, aumentar a renda das pessoas que dependem, né, desse trabalho, que vivem da reciclagem? O primeiro ponto é a conscientização. A gente tem que entender que não existe nada do que a gente vai consumir hoje, né, chega de graça. Tem um custo para a natureza, tem um custo para a sociedade, seja do recurso natural que vai ser capturado para a produção daquele produto, daquele bem de consumo que a gente almeja, até mesmo a questão da gás, energia, água, tudo isso impacta na cadeia produtiva. Então, a primeira coisa que temos que fazer é ter consciência do que efetivamente precisamos consumir, né? Adotar práticas de reuso. Até hoje eu estava conversando com um colega que é CEO da indústria da Dextec, que é uma recicladora de eletroeletrônicos lá de Goiânia, né? Eu estava conversando com ele que eu estou usando agora, eu estou buscando reutilizar, comprando computador reutilizado, celular reutilizado. Isso é uma coisa que a gente pode começar a pensar, né? Outra coisa, não misturar os resíduos que geramos na nossa casa. A simples separação do seco e do molhado já viabiliza que muitos insumos retornem para a cadeia produtiva. Quando a gente mistura os resíduos, a gente contamina aquele resíduo que tem potencial de ser reciclado. E, com isso, a gente tira emprego e renda de muitas famílias que hoje sobrevivem da reciclagem. Então, a conscientização, mudança de padrão de comportamento e consumo e segregação assertiva dentro dos nossos domicílios, começando a separar o seco do molhado. Certo. Legal, Lu, você trazer essa fala para a gente. É uma coisa que a gente sempre tenta levar, né, nos nossos treinamentos também. E é uma barreira a ser superada, né? A educação ambiental é algo que a gente trabalha e nunca termina, né? Então, aprofundando um pouquinho aí, aproveitando que você falou sobre essa separação, né, do úmido e do seco, da reciclagem, eu queria saber de você... você mencionou um pouquinho ali em uma conversa nossa sobre resíduos no fim da sua vida útil e insumos recicláveis. Então, o que seria essa diferença, né? Como funciona isso? Outra pergunta que eu agradeço muito que vocês estejam me fazendo, porque eu costumo dizer que a verdade liberta, né? Verdades devem ser ditas, né? A gente tem que começar a entender o que é um custo e o que é um produto. Tá? O resíduo em fim de vida útil, já diz o nome, é aquele que perdeu a utilidade, aquele que não pode mais ser feito outra coisa. E aí, outra coisa, leia-se, o retorno como insumo para a cadeia produtiva, seja a própria geração de energia, né? Aquele que nada mais podemos fazer. Isso representa, para os gestores públicos municipais, um custo. Por isso que é fim de vida útil. E fim de vida útil, você tem que dar a destinação correta na forma da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso é um custo. Então, agora, vamos falar de insumos, né? Que são aqueles que são catados, segregados e que são retornados para aquele segmento que eu falei, que é o segundo elo, que beneficia, que transforma. Isso aí são insumos, são commodities, são recursos que vão vir em substituição ao recurso natural. Então, a gente não pode confundir resíduo em fim de vida útil com insumo que está retornando para a cadeia produtiva.
Essa confusão gera muito problema dentro dos municípios hoje, Brasil afora. Muito município confundindo um caminhão, por exemplo, que está com um resíduo, né, sendo levado para um aterro sanitário, com um caminhão que está lotado de sucata, insumo, que está sendo enviado para uma empresa recicladora que vai transformar e beneficiar para que aquilo seja entregue à indústria. Então, esses esclarecimentos devem ser feitos até mesmo para que os gestores municipais eles se entendam a diferença e atendam à política nacional. A gente tem, pelo INESP, feito um trabalho muito forte junto a municípios do Brasil afora, fazendo essa conscientização junto às pessoas e aos gestores públicos, para que eles consigam alcançar essa diferença. Legal. E recentemente você escreveu um artigo, né, intitulado A Insegurança Jurídica da Ausência da Regulamentação da Reciclagem Natural. E nele você menciona a redução da pegada ecológica dos materiais quando há o processo da reciclagem. Você poderia explicar melhor para a gente sobre... Com certeza. Foi o que eu falei, é a questão de raciocínio, né? Quando a gente para pensar, né? Uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, um próprio notebook, um celular, um fone de ouvido, tudo isso vem de matéria-prima, né? Então, quando a gente, na vida útil de um celular, final de vida útil, ele tem condição de ser segregado, aquelas peças, e ser reinserido como insumos para a cadeia produtiva, você deixa de se valer da indústria extrativista, que vai lá buscar o minério, o ouro, a prata, o plástico, né? Todos aqueles componentes que compõem esse produto, você põe em substituição ao recurso natural. O que o meio ambiente ganha com isso? Né? Quando você produz da matéria-prima da natureza, você gasta muito mais energia, você gasta mais água na etapa fabril, né? Você vai no recurso natural, então a gente economiza o recurso natural. A gente dá tempo para que os recursos da natureza, não é que a gente vai deixar de usá-los, mas a gente consome, foi o que eu falei, além da capacidade de resiliência da natureza. Por isso que eu costumo brincar, chega no meio do ano, né? O mundo fala sobre isso, a gente entrou no cheque especial, a gente começou a usar além do que a natureza pode nos oferecer. Então, a reciclagem é a principal ferramenta de regresso do insumo reciclado para a cadeia produtiva em substituição ao recurso natural. Então, ela é vital para vários caminhos, geração de emprego e renda, porque quando você valoriza essa cadeia, você abre novas empresas recicladoras, gerando novas frentes de trabalho, né? Você respeitando a resiliência do recurso da natureza, você viabiliza o estímulo à cadeia da reciclagem. Então, só tem ganhos, né? O nosso presidente Clineu Alvarenga gosta de falar, né, que o segmento da reciclagem é um segmento virtuoso que só gera benefícios à sociedade e à natureza. E isso é uma realidade. Com certeza, verdade. Agora, falando um pouquinho do INESFA, né? O INESFA, para quem não sabe, é o Instituto Nacional das Empresas de Preparação de Sucata Não Ferrosa de Ferro e Aço. E o INESFA fez um trabalho, né? Eu queria entender melhor de você, se você participou da construção de todo esse projeto. Mas eu acredito que, graças ao INESFA, hoje... o alumínio ele tem um valor tão alto no mercado, o alumínio ele é tão bem visto, tão bem quisto, né, por toda a indústria de reciclagem. Aí eu queria saber se você participou desse processo de valorização da latinha de alumínio, como que foi, e também se de repente alguma outra indústria poderia aprender alguma coisa com vocês, né, de todo esse processo. Então, você contar um pouquinho para a gente. O INESFA, como uma entidade por quase 50 anos, representou o segmento da sucata ferrosa e não ferrosa, e daí também inserindo, né, o alumínio, e não só, porém também, ele trabalhou esses insumos de forma muito eficiente, tanto que, diferente de outros resíduos, né, que se viabilizam como insumos para a cadeia produtiva, a conta fecha, a gente costuma brincar que tem payback, né? Por quê? Porque foi durante anos e anos, tentativas e erros, que mostraram a viabilidade econômica dessa cadeia. E o INESFA tem grande participação nisso, porque ele representa todo o elo.
e agora migrando também para ser o Instituto Nacional da Reciclagem, trazendo os outros insumos, o plástico, o papelão, né, o próprio isopor, o próprio a parte toda de eletroeletrônicos. O que a gente quer trazer? Todo esse know-how que tivemos durante todo esse percurso, né? 50 anos não são 50 dias, então, assim, trazer para os outros segmentos. E, para isso, a gente está trabalhando dentro de vários segmentos, através da frente parlamentar dos recicladores do Brasil, que é trazendo, né, as empresas de plástico, né, a própria Braskem, que é uma grande recicladora do plástico no Brasil, né, entre outras entidades, né, o pessoal do papel, que está com a gente agora, né, se uniu ao setor para trazer mais eficiência, somar esforços, porque não adianta, enquanto não dá viabilidade econômica, o mercado não cresce. Então, a gente tem que buscar examinar o mercado, gerar viabilidade econômica para o mercado para que ele se automantenha. E a gente está unindo forças com outros segmentos, com outros setores, para que a gente se fortaleça e entregue maiores números à reciclagem do Brasil. Não só no que a gente já tem expertise, né, do que já foi narrado por vocês, agora para todos os setores. Legal, Lu. Acho que nem estava no script, mas eu vou acabar puxando isso. Nem estava a cara dela. Você mencionou aí a frente parlamentar, né, de resíduos. Eu não sei muito bem, também acredito que seja algo novo, né? É um projeto bem novo. Você participou da construção dele também, se você puder contar um pouquinho para a gente. Mas vai ser um prazer, né? Porque foi um sucesso, né? Uma vitória. O que todo o setor conseguiu nesse ano foi a constituição da Frente Parlamentar dos Recicladores do Brasil. Em menos de 3 meses, nós conseguimos 210 assinaturas dos parlamentares em Brasília. E a Frente Parlamentar é um grande canal de comunicação do setor com o Congresso Nacional, né? Porque ali são feitas as políticas públicas, ali a gente consegue políticas públicas assertivas, direcionadas ao setor, que vão entregar melhorias efetivas para o setor. E o Inesfa, ele tem essa pegada de não deixar ninguém para trás. A gente entende que, como foi dito lá no início da entrevista, todos somos necessários, todos somos elos de uma cadeia virtuosa que não pode se romper. Então, a gente representa do catador até a indústria, porque, poxa, vamos parar para refletir, para onde vai o insumo reciclável? Para a indústria. É na indústria que a conta fecha, é a indústria que vai viabilizar a substituição do recurso natural pelo insumo reciclável. Então, assim, lá dentro a gente está construindo políticas públicas, e aí eu faço referência ao PL 4035 de 2021, de autoria do deputado Vinícius Carvalho, que hoje, por seu substitutivo, nós estamos trabalhando na Câmara, e esse PL vem entregar isenção de PIS e COFINS para toda a cadeia, começando para o catador e chegando na indústria, dando mais viabilidade econômica ao setor da reciclagem, que é esse setor tão virtuoso e merece de todo o suporte necessário dentro do Brasil. E a gente vai conseguir, através da Frente Parlamentar, um trabalho muito grande que a gente vem fazendo na Câmara. A próxima reunião da Comissão de Meio Ambiente na Câmara, a gente espera passar com esse PL pela comissão. Contamos com o apoio de todo o setor nesse sentido. E obrigada pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto, que é outro muito importante. Imagina. E com a frente hoje, quem está participando desse projeto? São grandes empresas, são as cooperativas, e quem não está participando e gostaria de entrar também para ajudar, de repente, montar um PL, como que dá para a pessoa participar? Olha, a Frente Parlamentar dos Recicladores do Brasil, ela é super inclusiva, né? A gente sempre fala que é do catador até a indústria. Hoje temos grandes braços trabalhando conosco, acreditando no setor e no trabalho do Inesfa, e todos são bem-vindos, todos que queiram participar, né? Queiram somar com a propositura de políticas públicas assertivas. Todo o setor desse elo virtuoso da reciclagem tem que se unir. É o que a gente vê acontecendo lá fora, né? Tivemos agora, em abril, né, no encontro das associações da reciclagem nacional e internacional, né? Vamos estar agora de novo em outubro, né, em Dubai, também nesse novo encontro, e lá o que a gente vê é cada vez mais a indústria de mão dada com a reciclagem, é o que a gente espera que aconteça no Brasil. Né? Como falei, já temos grandes parceiros em diálogo conosco,
a Braskem conversando com a gente, a Abrem, né, que é da recuperação energética, conversando conosco também, a Conatrec, que é a Confederação Nacional da Reciclagem, né, são grandes aliados que hoje estão conosco apoiando a causa, porque não adianta, somos um grande cordão de elos que devem permanecer unidos e fortes para que a reciclagem ela ganhe maiores números dentro do Brasil, e é o que a gente deseja, com muita vontade. Uhum. E, prometo que é a última vez, tá? Puxando mais um gancho que você falou sobre recuperação energética, você acha que o nosso país, a gente tem uma grande, como eu diria, uma grande oportunidade de unir os resíduos à recuperação energética? Você acha que isso é bem viável no futuro? Eu vejo como um futuro bem próximo, porque perceba, tá? Hoje nós temos dentro do Brasil um problema muito sério de áreas para dispor aterros sanitários, tá? Nós não temos grandes espaços dentro dos municípios, que é onde acontece a destinação final, né? Os municípios, eles caminham léguas e léguas com resíduo em fim de vida útil para aterros sanitários afastados do seu próprio município. Isso gera muito custo, né, de logística para aquele gestor municipal. Então, novas tecnologias de recuperação energética vão trazer a ampliação e a diversificação da matriz energética nacional e uma solução para o resíduo em fim de vida útil, né, ou aquele resíduo que não tem viabilidade de reciclagem naquele local. Nós temos que entender, né, que o Brasil ainda tem 3.000 lixões a céu aberto para serem encerrados. Isso é uma dor que a gente tem que resolver, né? O aterro sanitário ainda é uma solução dentro do Brasil. E a gente tem que entender que o Brasil é um país de configurações continentais. São vários Brasis dentro do mesmo Brasil. Então, para cada local vai ter uma solução apropriada. A gente tem que tratar as questões de forma regionalizada, observar o que é necessário para cada local do Brasil. Agora, sim, eu entendo que sim, a recuperação energética é uma necessidade por dois pilares: a questão da diversificação da matriz energética nacional, que hoje é majoritariamente ainda de fonte hídrica, né? E também para ser uma oportunidade dentro da destinação dos resíduos em fim de vida útil, né? A gente não ficar somente na dependência dos aterros sanitários, temos aí uma nova oportunidade de destinação dos resíduos em fim de vida útil, né? Então, eu acredito muito na recuperação energética como esse braço de apoio à destinação dos resíduos em fim de vida útil dentro do cenário nacional. Certo. Aproveitando que você até citou lixão, aterro, a gente gostaria de falar, né, sobre essa diferença do aterro e da reciclagem. Segundo o portal do governo de São Paulo, eles falam que o aterro é para você aterrar os resíduos orgânicos, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade. A realidade hoje ela é bem diferente. E acaba indo muitos recicláveis para o aterro. Então, a gente queria saber o que você acredita que falta para a gente dar esse ultimato e aumentar a taxa de reciclagem no Brasil, né? Que hoje ela está em cerca de 4%, segundo os dados da Abrelp, né? Que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Então, a gente queria saber aí o que você acha que a gente pode fazer, o que está faltando para a gente aumentar de vez essa taxa de reciclagem. Olha, a gente sempre bate na mesma tecla. O Inespa não fantasia e nem romantiza a gestão de resíduos dentro do Brasil. Agora, uma coisa forte que deve ser feita para que a gente não veja acontecer o que você acabou de falar que é uma realidade, toneladas e toneladas de insumos indo parar debaixo da terra, o que é uma grandíssima ignorância e rasgar dinheiro, né? Porque assim são insumos que devem retornar na forma de substituição ao recurso natural dentro da indústria. A gente tem que criar um elo, reciclagem e indústria dentro do Brasil. Tem um dado que é importante que as pessoas compreendam dentro do Brasil, diferente de outros países, é que lá fora, tá, nós não temos recursos naturais em abundância. Então, a indústria ela necessita do insumo reciclado para se manter em pé. A própria China é um exemplo disso. Ela importa insumo reciclável do mundo e produz para o mundo. A China é um exemplo clássico, né? O Brasil, como ainda o insumo natural, o recurso natural, ainda dá payback, ou seja, ainda é mais economicamente viável do que o insumo reciclável, a gente ainda vê alguns elos da indústria dando as costas para a reciclagem. Por favor, não deem.
por favor, não deem. Não vamos deixar chegar no fim da linha para que esses setores deem a mão, para que esses elos da cadeia caminhem juntos e coesos. Vamos caminhar de agora, vamos conversar de agora, né? Vamos buscar juntos o payback para a reciclagem no nosso país. É essa convocação que eu faço, porque só assim, a gente dando viabilidade econômica, é que a gente vai aumentar os números da reciclagem do Brasil, sem romantismo, sem hipocrisia, convocando a todos. E sim, nós também, né, como grandes recicladores que somos, começando dentro da nossa casa, segregando o seco do molhado, para que demos viabilidade para que aquele insumo reciclável efetivamente volte para a cadeia produtiva. Você veja, gente, quando a gente segrega, não passa reto, o catador vai lá e pega, porque dá dinheiro. Muitas famílias vivem da reciclagem hoje. Vamos ficar atentos a isso. O que a gente bota a porta fora alimenta muitas famílias. Vamos ficar atentos e fazer a segregação assertiva dentro dos nossos domicílios. E as indústrias que cada vez mais olhem para a reciclagem como uma rota de viabilidade econômica bem próxima dentro do nosso Brasil. Bom, obrigada, Lu. Eu ia pedir para você dar uma mensagem final, mas acho que você já deu essa última mensagem. Mas se você quiser falar algo a mais, sinta-se à vontade aí. Eu quero agradecer vocês duas queridas, lindas, entendeu? Eu só fico orgulhosa de ver duas queridas assim trabalhando em prol das pautas sustentáveis para o nosso país. Isso dá um calorzinho, assim, né? Porque a gente sabe que são sementes do bem que são lançadas aí no Brasil afora, e a gente sabe que a gente vai ter um futuro próspero com duas queridas como vocês, fazendo esse trabalho virtuoso e apoiando a reciclagem nacional. E contem sempre comigo, com o Inespa, para trazer maiores informações para vocês. E pensem na proposta que eu fiz aí no início, offline, para a gente caminhar junto no projeto. Com certeza. E aí, quando você vier para São Paulo, marcar um encontro e fazer um conteúdo lá para as nossas redes sociais. E outra também, vamos nos encontrar. Beleza, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, foi muito bom, a gente adorou a conversa. E você está convidada para vir aqui de novo, para a gente conversar um pouquinho mais. A hora que vocês quiserem, estou à disposição. Obrigada, Lu. Tchau. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Obrigada.